No vídeo de hoje, o prof irá analisar reclamações trabalhistas que vocês me enviaram lá no Instagram. O que será que tem de bom? O que será que a gente precisa melhorar? É sobre isso que a gente vai conversar. Roda a vinheta. Salve, salve, meu amigo advogado, salve, salve, minha amiga advogada. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Prof. O Prof. Renato, professor Renato Brito Baruffi, falando aqui com vocês, trazendo mais estratégias de prática trabalhista aqui. Nesse vídeo, prática trabalhista pura, nós vamos falar sobre reclamação trabalhista, mas você encontra também aqui no canal coisas sobre marketing jurídico e também sobre inteligências artificiais, tudo voltado para melhorar a sua advocacia. Tem muita coisa legal. Se você não segue o canal do Prof, se você não é inscrito, se inscreve, porque tem muita coisa boa, beleza? Gente, o que nós iremos fazer aqui hoje? Qual foi a sistemática? Há mais ou menos uma semana atrás, eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, né? Se você não me segue, @oprofrenato, tá aqui embaixo, aqui, né? E dentro dessa caixinha, eu comentei um pouco sobre estratégias de reclamação trabalhista e perguntei se seria interessante analisar, se vocês queriam que eu analisasse reclamações trabalhistas que vocês fazem. Não que eu sou o dono da razão, que eu tô todo correto. Não, mas eu vou colocar aqui que, em razão da prática que eu tenho de atuação de mais de 10 anos de justiça do trabalho, também por ser professor, vamos colocar que eu tenho um pouco de experiência e eu posso falar a respeito disso, certo? Lembrando que no meu escritório, 99% das ações são para reclamantes. Então eu optei aqui por começar a análise de reclamação trabalhista. Vocês votaram lá no Instagram, disseram que acham interessante que eu fizesse essa análise, e aí eu pedi para que vocês me enviassem a reclamação trabalhista. É óbvio que eu não vou colocar aqui, eu tentei tirar o máximo de informação para não identificar escritório, de onde é, tá? Quem mandou, e não tem como eu fazer a análise de todas, senão ia ficar um vídeo muito grande e muito chato aqui. Então eu peguei alguns exemplos para passar algumas coisas para vocês que eu acredito ser importante tanto para quem está começando a atuar na área trabalhista, quanto para quem já tem experiência e às vezes por conta dessa evolução tecnológica a gente com certeza precisa melhorar alguma coisa, certo? Mas de novo, gente, eu quero reforçar que eu não sou o dono da razão, isso não existe no direito, né? O interessante é que a gente converse, se você tem outras estratégias, se você pensa diferente do prof, pode colocar aqui nos comentários, pode me chamar lá no direct do Instagram, vamos conversar, né? Sempre com lealdade, sem querer atacar ninguém. Eu vou pedir aqui também encarecidamente, por favor, que você não ataque nenhum dos nossos colegas que carinhosamente enviaram a reclamação trabalhista. Ah, não, porque esse colega, nossa, onde já se viu fazer isso? Gente, por favor, tá? Esses colegas, eles estão nos ajudando. O objetivo aqui é que a nossa comunidade jurídica como um todo, da prática trabalhista, a gente melhore as nossas reclamações, né? E sempre tem algum pontinho aí, um outro, para a gente melhorar, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Então eu vou pedir para que nos comentários vocês não falem nada de, muito ruim, pelo amor de Deus, onde já se viu, tá? Vamos parar com isso, ok? E outra coisa importante antes de eu começar, você às vezes tá aí e fala assim, nossa, meu Deus, eu não vi nada, onde o Renato, eu queria que ele analisasse a minha reclamação trabalhista. Gente, tem que ficar de olho lá no Instagram do prof, né? Então, se você não me segue, já ativa a notificação lá, porque de duas uma, se eu fizer postagem, ou você vai dar risada da minha postagem, muito provavelmente, ou você vai adorar ver lá o estagiário, ou então eu vou te ensinar alguma coisa. Então, tudo que eu posto no Instagram é importante, então não esquece de me seguir lá, porque às vezes você perdeu esse conteúdo aí, porque não ativou a notificação, então tem muita coisa interessante acontecendo lá no Instagram, não perca nada, porque tudo vale a pena. Beleza? Ok, então vamos começar aqui. Eu vou começar com um ponto interessante, né? Que é o seguinte, eu peguei essa petição aqui, ó, e ela tem algumas coisas que eu já vou falar bastante. Pessoal, a primeira coisa que eu quero destacar dessa reclamação trabalhista é o endereçamento, tá? Eu digo assim que eu nem ligo, e eu acho que o juiz também, tá? O juiz do trabalho, ele nem liga muito para você utilizar esse endereçamento, excelentíssimo senhor doutor juiz, tá? Ou usar o ao juízo.
tecnicamente, eu acredito, tá? Que pelo 319 e até pelo 840 da CLT, o correto seria utilizar ao juízo. Mas isso aqui não vai causar prejuízo, não vai ter problema para a sua petição inicial, não vai ter problema. Agora, o que acontece? Quando você utiliza denominações do tipo comarca, tá? Comarca, isso aqui pode te trazer prejuízo, tá? Não prejuízo do juiz indeferir a sua petição inicial. Não, ele não vai indeferir a sua petição inicial. Acontece, gente, que aqui, ó, juiz, essa petição tá certa, do trabalho. Ou, se você escreve lá, juiz de direito. Quem me segue sabe que eu falo bastante disso aqui, né? Juiz de direito. Ou você utiliza a denominação comarca. Isso aqui, gente, esses termos, juiz de direito e comarca, isso pertence lá à justiça estadual, né? E a justiça do trabalho, gente, não faz parte do órgão justiça estadual. A gente tem uma justiça especializada que utiliza apenas a denominação vara do trabalho, tá? Quem está lotado nas varas do trabalho são os juízes do trabalho. A gente utiliza tribunais regionais do trabalho e Tribunal Superior do Trabalho. Então, quando você traz esse tipo de denominação, juiz de direito, ou então comarca para sua petição, você vai ligar um alerta gigantesco na outra parte. Isso aqui é o olhinho, aqui é um olhinho só. Olha o alerta gigantesco que você está ligando. A outra parte está te olhando aqui, ó. E o juiz também. Pessoal, você está mostrando para as partes que você não tem experiência na área trabalhista, tá? Que você atua mais lá na civil quando você utiliza essa denominação. E aqui está o problema, porque se você já passa desde a sua petição inicial que você não tem experiência na área trabalhista, a outra parte pode ser que ela já se comporte de modo diverso. Tem um outro vídeo explicando aqui tudo sobre essa questão de endereçamento, tá? E se você quiser dar uma olhada nele, eu vou até deixar aqui em algum lugar nesse vídeo para aparecer o outro vídeo, o link para o outro vídeo. Mas o que eu quero aqui dizer é que o ideal é que você não utilize denominação direito e comarca, tá? E outra coisa que também vem lá da civil e vem também das faculdades, e eu vou passar para vocês um monte de petição aqui que eu analisei que tem isso aqui que eu particularmente não gosto, é o seguinte, veja só. Essa petição vai começar aqui, gente. Ela tá pedindo tutela, né? Aliás, essa petição é muito bonita, que eu tive que apagar todas as coisas aqui, mas essa petição ela é bem bonita, é bem estilosa. Aí vem assim, ó, gente, ó, dos fatos, tá? Por que eu não gosto dessa distribuição falando dos fatos? Veja só o tamanho que vai ficar esse tópico, tá? Para que você narre todos os fatos, igual foi feito aqui, importantes para essa reclamação trabalhista. Então, olha só, ó, um parágrafo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parágrafos. Então, são 8 parágrafos, gente. Olha o tanto de informação que nós temos. Nós temos aqui as informações do contrato, quando começou, quando saiu, o salário. Temos informações da jornada, né? Aí temos informações de outras questões envolvendo aqui o contrato de trabalho, né? Aí faz a explicação do que a pessoa tem, aí explica mais, aí fala que mudou 2022, 2023. Mas veja a quantidade de informações que nós temos e que o juiz vai ter que digerir em um único tópico, né? Isso aqui é a leitura, quando você cria um tópico desse dos fatos, você torna a leitura difícil. A leitura fica complicada nessa situação, né? E veja aqui, olha lá, ó. Aí aqui vem outro tópico sobre a questão da imprescritibilidade da situação de trabalho análogo a escravo. Ok. E aí vem depois pedido de tutela. Mas o que eu quero dizer é que, gente, quando você e o juiz, por exemplo, olha o tópico dos fatos, veja que ele não tem noção o que será falado aqui, porque são muitos fatos juntos. Agora, vamos imaginar assim que a gente consiga separar todos os fatos relativos a cada pedido. Então, eu não sei se essa situação é aqui nessa petição, tá? Mas vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu tenho uma petição pedindo vínculo de emprego. Pessoal, ao invés de eu começar a minha petição inicial escrito no tópico dos fatos, eu já vou aproveitar isso para criar como se fosse um capítulo de um livro para o juiz. Eu vou dizer do vínculo de emprego. E aí eu vou narrar aqui dentro desse tópico as questões
que demonstram que tem subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade, né? Então eu não vou utilizar o nome dos fatos, porque o juiz, na hora que ele vê dos fatos, ele fala, vixe, aqui vai ter um monte de coisa misturada no tópico. Agora, quando ele vê ali o nome do tópico com do vínculo de emprego, ele já vai entender, poxa, pera lá, aqui a pessoa vai narrar exatamente, tá, quais são e onde estão presentes os requisitos do vínculo de emprego, beleza? E veja só que nós temos, deixa eu pegar outras petições aqui, ó, que elas também... Ah, não, se bem que essa aqui é a maior dos fatos, tá? Mas nós temos um outro problema grande, que é o seguinte. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Se você não atua na área trabalhista, se você pretende estar começando agora, né, é importante que eu te explique isso. Gente, aqui no processo do trabalho, nós não temos despacho saneador. Nós não temos. E em qual momento que o juiz vai fazer a análise da sua reclamação trabalhista? É ali, ó, 5, 10 minutos ou 1 minuto antes da audiência. Então, tudo que você não deixar de informação simples, rápida, estrategicamente, isso não é bom para a sua petição inicial. Então, tudo você precisa deixar de uma leitura mais breve, mais simples para o juiz ler. Por quê, gente? O juiz, quando ele pegar a sua petição inicial, sua reclamação trabalhista, ele vai fazer uma leitura dinâmica. Ele vai pegar isso aqui, ó. Ele pegou essa petição aqui, ó. Ele vai pegar essa petição aqui e vai fazer, ó, vrum, 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 vrum. E se isso não sou eu que tô falando, tá? Já vi palestras de juízes, tenho colegas juízes, eles todos falam isso. E se ele vê, gente, que tem muita coisa aqui antes de começar aquilo que é importante, os dados do contrato de trabalho, os pedidos dentro da causa de pedir, né? O que ele vai fazer, gente? Ele já vai direto para os pedidos. Ele já pega a sua petição inicial lá, então vou pegar outra aqui, né? Ele pega essa aqui, ó, pega essa petição inicial aqui e ele já vai direto para os pedidos. Ele já olha lá e fala, opa, pera lá, deixa eu ver os pedidos aqui. Ele vai lá para os pedidos e pronto. Você induziu ele a ir para os pedidos. Por quê? Porque você não começou a sua petição inicial com aquilo que é importante, né? Então você, quando não começa a sua petição inicial com um tópico chamado do contrato de trabalho, você vai pedindo para o juiz pular alguma coisa na sua petição inicial. Então o ideal aqui, eu penso, é que a gente precisa começar a nossa reclamação trabalhista com um tópico falando do contrato de trabalho. Renato, o que eu ponho nesse tópico do contrato de trabalho? Você precisa pôr quando que ele começou a trabalhar, quando que ele saiu, qual que foi a causa da rescisão, né? Se foi por justa causa, se não foi, valor do último salário e função. Esses cinco fatos você vai colocar e não vai pedir nada, tá? Vai usar o tópico do contrato de trabalho. A não ser que você for pedir vínculo, né? Se você for pedir vínculo, aí você já junta tudo nesse tópico, já narra lá aonde estão os requisitos, e aí vai ficar um tópico um pouco maior. Mas o contrário, você começa com do contrato de trabalho e depois vai dividindo. Eu vou mostrar aqui para vocês, porque eu recebi algumas petições e elas fazem isso. Mas, de novo, eu estou tratando aqui do início da nossa petição, né? Do início da nossa petição. O ideal é que você comece já narrando as questões do contrato de trabalho. Vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui do quanto se torna um pouco cansativa a nossa petição inicial quando a gente não começa narrando informações importantes. Porque, gente, pensa, o juiz na audiência, a primeira coisa que ele tem que fazer é a tentativa de conciliação. E para fazer essa tentativa de conciliação, normalmente, o que ele vai pegar? Ele vai pegar uma caneta, ele quer saber os dados do contrato de trabalho para ele fazer mais ou menos uma média. Então, mesmo ali, para ele fazer horas extras, para ele fazer o acúmulo de função, aí tem bastante pedindo aqui, né? Acúmulo de função, a insalubridade, para ele fazer uma média disso, ele precisa especificamente saber aonde que estão as informações mais importantes, que é quanto tempo a pessoa trabalhou e qual que é o salário, né? E por que ela foi dispensada. E essas informações, por isso que você vai começar a sua petição inicial com essas informações. Tudo bem? Então, veja só, eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu só ver se não tá chovendo aqui no meu quarto. Não, tá tudo certo. Ó, é que a minha equipe é muito dinâmica, né, gente? Toda a equipe que faz gravação, edição de vídeo é tudo prof. Mas vamos lá. Voltando então, gente. Olha só, vou pegar aqui para vocês várias mostrando que nós estamos induzindo o juiz a pular o começo da nossa reclamação trabalhista. Então veja só, primeiro pedido, justiça gratuita, certo? Gente, justiça gratuita. Opa, peraí que eu não mostrei para vocês aqui. Essa petição.
Primeiro pedido, justiça gratuita. Primeira coisa, então a pessoa falou, ó, endereçamento, preâmbulo da justiça gratuita. Vamos pensar, pensa comigo. Justiça gratuita, no seu trabalho, a gente mais ganha ou mais perde? Pessoal, 99% dos casos você vai ganhar, né? Então isso aqui não é uma coisa importante de você começar a sua petição inicial, né? Isso aqui você vai deixar pro final. Ah, Renato, mas eu vi assim que existe preliminar, eu tenho que pôr como preliminar. Vamos lá. Tecnicamente, se você for um processualista muito forte, se você for estudar muito sobre processo civil, você vai ver que tem parte da doutrina e bons doutrinadores que defendem que preliminar, gente, nós só temos em contestação ou em recursos, né? Então não existe preliminar de reclamação trabalhista. E há quem defenda que só existe na contestação, segundo o artigo 337 do CPC. Então, na reclamação trabalhista não existe nada de preliminar, né? Todos esses sistemas processuais, e eu vou te mostrar outras petições que fazem isso aqui, a gente vai deixar para o final, né? Porque, de novo, o que é mais importante na nossa reclamação trabalhista, a gente precisa começar com o contrato de trabalho, né? Então, vamos lá. Olha aqui. Então, começou a justiça gratuita, né? E a pessoa falou aqui, pediu a justiça gratuita, falou sobre o juízo 100% digital. Então, você imagina, ó, se eu sou juiz, eu vou ignorar. Ignorei o primeiro tópico, justiça gratuita, não vou nem ler. Segundo, 100% digital, também não vou nem ler, certo? Indisponibilidade de verba, não vou nem ler. Indicação dos valores. Ó, veja que eu estou na segunda página e ainda não vê a informação que eu quero. O juiz precisa ser rápido. O que ele, às vezes, ele vai fazer aqui, gente? Ah, não, já vou para os pedidos. Aí ele já corre lá no final. Tá vendo? Eu induzi o juiz a tirar a minha petição inicial, a parar de ler minha petição inicial e ir direto aos pedidos. Agora, a diferença seria se a gente fizesse isso aqui, ó. Vou dar um Ctrl X aqui. Nossa, tomara a Deus que não chova aqui dentro do meu quarto. Eu não vou parar o vídeo de jeito nenhum. Vai ficar feio aqui, gente, mas sim que a gente consegue formatar a petição dessa pessoa aqui, porque ela mandou em Word. Vamos mexer aqui. Pronto. E aí eu vou pôr lá no final. Junto lá. Tirei algumas coisas aqui, né, gente? Nossa, essa petição ficou muito boa, tá? Aí tem justiça gratuita de novo, né? Tem dois pedidos de justiça gratuita. Aqui. Vem daqui. Sucumbência tá pedindo. Aqui. Vamos finalizar aqui. E aí eu vou colar os outros pedidos. E veja só, olha a diferença que vai dar, pessoal. O juiz pegou minha petição inicial. Endereçamento, síntese do contrato. Pronto. Eu já mostrei pra ele. Não tem como ele pular, gente. Ele não pode pular. Ele vai ter que ler isso aqui, porque são as informações mais importantes. Então, opa. E eu não coloquei aqui, ó, dos fatos. Porque veja a diferença que se eu coloco aqui dos fatos, eu não informo pro juiz o que eu estou narrando nesse tópico. Agora, quando eu coloco aqui síntese do contrato, eu estou já mostrando para ele, ó, juiz, aqui eu estou dizendo para você, né, o que eu quero com você. Então, essa petição aqui, ela faz isso, né, é uma petição muito boa, mas, de novo, eu tô te mostrando aqui que o ideal é você começar com os dados do contrato de trabalho. Essa aqui vai fazer a mesma coisa, tá? Ó, veja só, gente. Então, tem endereçamento, preâmbulo, e aí começa, ó, preliminares, né? Aí vem justiça gratuita, aí vem responsabilidade de uma empresa, responsabilidade da outra empresa, interesse na audiência de conciliação e dos fatos. Então, essa aqui, ela vai mais ainda prejudicar que o juiz entenda onde estão as informações necessárias, que são os 5 pontos, ou 3 pelo menos, que eu te falei, né? Que é quando a pessoa começou, quando ela parou e qual que era o salário. Olha a diferença, de novo, se eu faço isso aqui com essa petição, ó. Tiro isso aqui, Ctrl X. Aqui dos fatos, eu vou colocar do contrato de trabalho. E vou jogar lá pro fundo. Essa petição também aqui tá muito boa. Tudo explicadinho e tal. Vou jogar pro final. Pronto. Porque, gente, veja só, de novo, não existe preliminar de reclamação trabalhista. Depois que eu falei tudo que eu quero, aí eu venho para as matérias processuais. Qual a matéria processual aqui no caso? Que eu quero justiça gratuita, que eu quero a responsabilidade da empresa X, que eu quero a responsabilidade da empresa Y, e ok. E, de novo, o juiz não vai pular. Ó, começou a minha petição, contrato de trabalho. Né? Aí eu indico só colocar alguns grifos aqui, tá, gente? Então, quando começou, isso aqui é bom tá em destaque, beleza? Você vai ver que tem gente que colocou aqui, fez umas tabelas, ficou legal, ficou bem legal a questão das tabelas. Então, eu dou contrato de trabalho.
Aí vem aqui desvio de função, e aí você vem narrando as demais questões. Então essa aqui é a mesma coisa. Essa aqui também, gente, né? Mais uma aqui, ó, essa também é uma petição muito boa. Mas veja aqui de novo, ela vai começar fazendo a mesma coisa. Da desconsideração da personalidade jurídica na fase de cognição. Então pediu desconsideração da personalidade jurídica para não precisar fazer o IDPJ lá na execução. Gente, isso aqui você pode deixar como último tópico da sua reclamação trabalhista. Mas o juiz não vai ver. Pessoal, se ele não vê, você faz embargo de declaração, né? Mas, de novo, isso aqui, para audiência, não vai te prejudicar. Agora, o juiz não encontrar essas informações aqui, apesar dessa petição específica ter colocado em tabela e fica mais fácil para o juiz ver, mas, de novo, veja só como. Se eu já faço isso com a minha petição inicial, ó, o juiz já começou a ler aqui, pumba, já viu as informações rápido e fácil, né? Então, o ideal é que você comece a sua petição falando exatamente sobre o contrato de trabalho, tá bom? Aqui pediu também inversão do ônus da prova, né? Essa petição aqui que eu recebi pediu inversão do ônus da prova. Então, preliminarmente da inversão, de novo, gente, deixa para o final matéria processual. Agora eu quero só te chamar a atenção sobre essa situação da inversão do ônus da prova. É muito legal você pedir inversão do ônus da prova já na sua petição inicial, só que veja, a pessoa explicou sobre o ônus da prova aqui, né? Referido dispositivo é aplicado à Justiça do Trabalho, né? E tá aqui, beleza, mas eu entendo que só o 818 já bastaria, porque ele é cópia do 373. E aí no final vem o seguinte, o pedido, ó. Considerando a busca pela equidade processual, bem como a situação de possivelmente requer inversão do ônus da prova. Agora, acontece assim, gente, inversão do ônus da prova com relação a qual fato, né? Então, pera lá, eu quero inversão do ônus da prova. Vamos ver os pedidos aqui dessa petição, né? Eu quero inversão do ônus da prova por conta de jornada de trabalho? É isso que você quer, inversão do ônus da prova? Ou você quer inversão do ônus da prova por conta de acúmulo de função? Ou você quer inversão do ônus da prova por conta do adicional de insalubridade, tá? Então você precisa falar, né? Você precisa falar referente a qual fato ou quais fatos que você quer a inversão do ônus probatório. Porque se você deixa abrangente assim, ó, não fica legal não. Então você precisa falar. Ou se em relação a todos, relativos a todos os pedidos, o que eu acho difícil o juiz deferir, tá? Ou relativo a cada pedido específico, certo? Mas, de novo, jogue para o final. E aí, só uma questão lógica que eu gosto de usar nas minhas petições é deixar perto tópicos relacionados a temas parecidos. Então, por exemplo, se eu comecei aqui, ó, falando sobre horas extras, comecei a minha petição inicial falando sobre horas extras, aqui eu não falaria já de coisa de salário, né? Acúmulo de função já parte para salário. Porque aqui, ó, você falou sobre intervalo. Então, o que você vai fazer? Colocar lá perto das horas extras o intervalo. Renato, mas por que isso? Gente, porque é muito simples. Porque os fatos estão relacionados. Aqui, ó, pensa, ó, o juiz já leu aqui o fato da jornada de trabalho. Ele já leu. Aí você não precisa repetir isso lá na violação do intervalo. Porque ele já vai estar aqui embaixo e o juiz já vai lembrar daquilo que ele leu, né? E aí você vem com os salários, acúmulo, insalubridade, né? E depois o assédio moral. Ixi, tá doido aqui o meu celular. Aí descontos, tá? Isso aí com relação ao salário. E aí a gente vem para os pedidos, tá? Mas, de novo, o que eu queria reforçar aqui é justamente para que a gente pegue e deixe para o final da nossa petição inicial os tópicos processuais, certo? Que mais que eu preciso passar aqui para vocês? Deixa eu só lembrar aqui. Essa aqui, ó, outra, tá, gente? Só para te mostrar como dar uma leve dificultada na nossa reclamação trabalhista, não colocar as informações importantes primeiro. Então, veja lá, ó, considerações iniciais. Desnecessidade de liquidação prévia. Gente, de novo, isso aqui é matéria processual. Então, o juiz não vai ler isso, ele vai pular. Aí vem, juízo sempre é digital, o juiz vai pular. Aí vem dos fatos, né? De novo, eu acho maravilhoso esses quadrinhos aqui, né? Fica fácil de ver, mas seria melhor que você começasse a sua reclamação trabalhista já colocando os dados do contrato de trabalho. Essa aqui é uma excelente petição. E veja como o título do tópico, gente, ele ajuda demais para o juiz encontrar as informações. Então, opa, pera lá. Esse aqui, tópico aqui tá falando sobre a PLR,
né? Esse tópico aqui tá falando sobre o salário de substituição, já colocou o nome da colega aqui, né? Aí esse tópico aqui tá falando de diferença salarial por alteração lesiva. Então veja como o nome do tópico você já induz e já demonstra para o juiz qual é o tema que será tratado dentro daquele tópico, certo? O que é essa daqui? Ah, não, essa daqui começa, acho que certinha. Quer ver? Ah lá, gente, ó, veja só. E outra coisa que eu vou colocar dessa petição inicial que é interessante. Ela faz um resuminho aqui, tipo uma ementa do que ela tá discutindo. Isso eu tenho feito nas minhas reclamações trabalhistas. Quem já pegou o modelo de reclamação trabalhista que eu passo normalmente no Instagram, você vai ver que tem isso, tá? Então olha lá, aqui eu tô discutindo nessa ação. Diferença salarial, vale alimentação e pagamento de FGTS de dano moral, né? Então tá aqui. Só cuidado que comarca de novo, lembra não, vamos utilizar comarca. Ó, olha só, gente, não tem como o juiz pular, ó, do contrato de trabalho, né? E ainda tem um subtítulo, ó, o que eu tô falando nesse tópico? Sobre o período de trabalho, a função e o último salário, né? Então, interessante essa petição aqui inicial já começar com o contrato de trabalho. Perfeito? Essa aqui a gente já viu. Agora, para finalizar, tem 2 pontos que eu achei de melhoria em 2 ações específicas aqui. A primeira que eu queria destacar para você é para vocês, né, na verdade. É essa daqui, ó, quando ela vai falar sobre a jornada 12/36. Aí de novo, eu vou falar, gente, ó, tá vendo como não começa com o contrato de trabalho. Aí vem aqui dos fatos do contrato de trabalho. OK. Aí a pessoa narra a questão de vínculo de emprego. Veja, isso aqui eu acho maravilhoso, ó. A pessoa explica, ó, subordinação, tá aqui o requisito. Habitualidade, tá aqui, tá fácil do juiz ver, gente. Olha a informação fácil. Lembra? A gente é muito visual, o juiz tem que fazer uma leitura dinâmica. Então, muito fácil aqui disso ser visto. Só que eu queria aumentar o seguinte. Isso aqui fui eu que coloquei em amarelo pra lembrar, tá? Não veio da petição. Mas essa pessoa, gente, ela fala... Deixa eu só ver um negócio aqui. Ela fala o seguinte, ó. Que em média, o reclamante aqui nessa ação dela fazia 10 folgas trabalhadas por mês. Para quem não sabe o que é folga trabalhada, é mais ou menos o seguinte: 12/36 tem que trabalhar 12 horas e descansar 36. Quando ele trabalha na folga, então ele dobra, ele faz 12 horas e em vez de ele descansar 36, ele vai lá e trabalha 12 de novo. Não seguida, ele não trabalha 24 horas seguidas, mas ele trabalha em violação à folga de 36. Tudo bem? O que acontece aqui, gente? Nessas hipóteses, a depender da quantidade de folga trabalhada, você pode pedir nulidade da 12/36. Ah, Renato, mas o tribunal tá entendendo que se for... Gente, isso é tese de defesa. Você vai pedir. Você vai pedir nulidade da 12/36 e pedir hora extra a partir da 8ª, né? Não só o pagamento da folga trabalhada, que foi o que foi feito aqui, né? Pagamento da hora extra a partir da 12ª. Mas não, você pede horas extras a partir da 8ª, tá bom? Você vai pedir horas extras aqui, porque o que ela pede, ó, é o pagamento da folga trabalhada, né? Da folga trabalhada. Não é só o pagamento ideal que você peça, mas também horas extras a partir da 8ª, tá certo? Então isso aqui a gente consegue melhorar nessa petição, mas de novo é uma petição que está muito, muito bem redigida. Aliás, todas que eu recebi, né, eu queria ter recebido outras para mostrar para vocês coisas que não funcionam, mas eu sei que a maioria dos meus seguidores tendem a atuar bem na justiça do trabalho, porque quem é ruim não vai procurar estudar, né? E a última coisa, também sobre jornada de trabalho, que eu queria destacar para vocês, gente, é essa daqui, ó. Essa petição aqui, ó. Dentro dessa petição, né? Dentro dessa petição, a gente tem o tópico de jornada de trabalho e na hora de pedir, olha só como que fica o pedido aqui nessa petição. Conforme pode ser analisada as folhas de ponto assinadas pelo reclamante, o reclamante trabalhava todos os dias sem as devidas folgas e tampouco recebia o pagamento de horas extras trabalhadas. Ante o exposto, requer a condenação do pagamento das horas extras devidas. O valor devido é estimado em 3. Pessoal, isso aqui é perigoso, tá? Isso aqui é perigoso. Por quê? Esse pedido, primeiro, ele corre o risco de ser inepto. E se der inépcia, tá até bom, tá? Tá até bom. Porque a pessoa dá pra entrar com a ação de novo e melhorar. Mas veja, gente, que aqui eu não tenho quantidade, né? Eu não tenho um pedido certo de horas extras. Quantas horas extras essa pessoa tem? Quer, né? Perdão.
Quantas horas extras essa pessoa quer? Ah, eu quero horas extras, tá? Quantas horas? É a partir de que hora? É a partir da sexta? É a partir da oitava? É a partir da 12ª? É a partir da quarta? Não tá narrado nessa petição inicial. E outro problema que nós temos aqui nesse pedido, e esse problema é relativamente grande, não tem pedido de reflexo. Tá? Só que eu acho que a pessoa faz, se eu não me engano, lá no pedido. Eu vou até descer lá para ver o pedido. Deixa eu só descer aqui para ver se ela faz pedido de reflexo. Requer observação tomando, não. Aqui, ó. Também não faz, ó. Então veja, ó. Requer condenação ao pagamento de horas extras no valor estimado. Então veja de novo que esse jeito aqui a gente nunca vai fazer pedido assim das nossas horas extras, tá? Por quê? Porque a gente não tem quantidade e não tem reflexos. E ainda que você escreva lá, igual eu indico sempre para os meus alunos da OAB, e reflexos nas demais verbas contratuais e rescisórias, isso aqui pode ser considerado inepto. Então, o que você vai fazer nesse pedido de horas extras? Você vai fazer o seguinte, gente. Ao invés de você deixar dessa forma aqui, deixa eu voltar para a minha câmera, você vai fazer o pedido das horas extras laboradas após a 8ª diária e 44ª semanal. Você vai pôr desse jeito, tá? Pagamento das horas extras após a 8ª diária e 44ª semanal. Aí você vai pôr o adicional, gente. Com o adicional D, lembra que se tiver convenção coletiva, o adicional vai ser o da convenção coletiva. Se não, você vai utilizar o 50% previsto lá na CLT. Então você vai colocar o adicional. E depois você vai colocar os reflexos. E reflexo nas demais verbas contratuais e rescisórias, tais como... E aí você vem colocando FGTS, INSS, descanso semanal remunerado, 13º, férias, tá? E sejam das pagas ou sejam as que forem cobradas na ação, certo? E lembra que... Agora eu não vou lembrar o número da OJ, vou até deixar o OJ aqui embaixo, que a gente teve uma alteração na OJ que o aumento do DSR reflete também para cálculo do DSR por conta das horas extras, o aumento do DSR por conta das horas extras reflete para aumentar férias, 13º, FGTS e tudo mais. Vou deixar aqui na descrição do vídeo essa situação também da OJ para não ter problema. Ok? Meus queridos, então ficou um vídeo longo aqui, né? 32 minutos, mas acredito que eu consegui falar bastante coisa. Se você tem mais considerações sobre reclamação trabalhista, pode colocar aqui nos comentários, pode me chamar lá no direct. Agradeço demais a você, meu amigo, minha amiga, que enviou a sua reclamação trabalhista para a gente poder estudar um pouco a mais aqui. E, de novo, não se esqueça de deixar a sua curtida nesse vídeo. Acredito que ele te ajudou demais. Compartilhar com algum colega aí seu que você sabe que é da área trabalhista para que ele melhore sempre as suas reclamações trabalhistas, porque, gente, muitas vezes, coitado, o trabalhador, é a única esperança que ele tem é o advogado, então a gente tem que atuar da melhor forma possível. Combinado? E assistam os outros vídeos que o Prof tem aqui no canal, que eu tenho certeza que eles também vão te ajudar na sua advocacia trabalhista. No mais, um beijo a todos, a gente se vê nas próximas semanas. Tchau, tchau.